Ok, então, bom dia. Bom dia. Bem-vindos à Economia da Complexidade, aula 4. Então, desculpe esse atraso, eu não sei o que houve aqui. Estava tudo certo, até acabei de dar uma aula inteira de introdução à economia e assim que ia começar aqui caiu. Eu estou com o telefone, espero que ele dê conta, não sei se funciona. De repente, lá no meio, eu posso ver se voltou meu Wi-Fi. Então tá, então hoje temos um bocado de coisas. Primeiro falar umas coisas preliminares. E daí temos duas pessoas apresentando, quem é a Débora e o Sérgio, certo isso? Menino, eu posso apresentar primeiro, porque eu vou ter que sair para uma reunião de trabalho, aí Tá bom. depois eu assisto o vídeo gravado. Tá bom. Mas antes disso, então, deixa eu só mostrar duas coisas. Vou admitir aqui. Uma coisa que a gente tinha conversado na aula passada era sobre os temas, né? Quem é propriedade dos temas. Então, eu coloquei aqui no Google Drive essa planilha aqui, lista de temas. Deixa eu abrir. Então, eu botei os temas que eu já pensei aqui, que estão no programa, e as pessoas que já fizeram um claim para cada um desses temas. E nada impede, é claro, que uma outra pessoa também use o mesmo tema, e nada impede também de colocar outro tema. Então, essas aqui são só as coisas que eu pensei. Se você tem alguma coisa em mente, você pode colocar aqui, talvez quiser falar comigo a respeito, a gente conversa. E depois a gente coloca aqui as datas da apresentação à medida que a gente for fazendo. Tá? Então, eu acho que eu botei todo mundo que falou comigo. Eu posso ficar com aprendizado social learning. Ótimo, tá. João Vitor. Então, você mesmo pode ir lá e botar seu perfeito. nome. Então, E assim que é o jeito que você põe a sua bandeira no negócio. Então, isso é uma coisa. E a outra coisa é a seguinte, uma coisa que eu fiz assim, o tempo todo, às vezes, um pouquinho naquele espírito do cérebro coletivo, eu esbarro em alguma coisa, ou vocês esbarram em alguma coisa, e aí, como é que faz para todo mundo saber? Então, o que eu fiz é um jeito bem simples, até meio, não é muito tecnológico. Eu simplesmente botei, em alguns desses aqui eu já botei, um PowerPoint. Eu sei. Tinha que ser um app todo melhor, mas um PowerPoint, botei assim, onde eu colo, se eu vi um vídeo legal, nesse tema de cidades, como é o caso, daí eu botei aqui, cidades, e aí eu botei já aqui, eu assisti esse vídeo aqui, um cara especializado na matemática de cidades, bem na área de complexidade, Michael Bett, e eu botei lá. Então, alguém que tem interesse em cidades já teria isso. Então, isso é livre, daí você coloca qualquer coisa. Qualquer momento que você esbarrar em alguma coisa, achar alguma coisa, e quiser mostrar, às vezes é do seu tema, às vezes não é. O melhor seria usar one, como é que é? Não é? A Microsoft Office tem um negócio que assim, é meio para simular o cérebro das pessoas, né? Não é que você na mesma tela você põe vídeos, textos, desenhos, gráficos, coisas que o nosso cérebro funciona, não é que nem uma mesa, mais ou menos assim. Mas fazer com PowerPoint, assim. Então, tem uns 2 ou 3 que eu já botei coisas aqui. O certo seria ter um jeito de avisar as pessoas, mas vou pensar como é que pode fazer isso. Se você achar uma coisa tão interessante, manda um e-mail para todo mundo dizer, lá no PowerPoint das cidades eu botei um vídeo que vale a pena ver. Então, tá. Isso aí daqui. Então, vamos em frente. Então, a Débora pediu para apresentar primeiro. Essas são a complexidade avulsa.
Então, deixa eu liberar aqui para você. Complexidade são as curiosidades, né? Que eu poderia pesquisar, não é isso? Igual esse é o nome que eu achei. Tá bom. Só confirmando, porque aqui eu estava fazendo um negócio diferente. Deixa eu ver. Compartilhar aqui. E aí, compartilhar a segunda tela. Veja se vocês estão vendo. A complexidade, a ED e Direito e Economia. Ainda não. Você está com duas telas? Agora sim. Deu? Deu. Mas está na de apresentação ou de... Complexidade, AED e DID. Então, Sim. é isso. Eu trouxe um compilado de slides assim, que trazem um pouco da evolução que a complexidade trouxe na análise econômica do direito e direito e economia. Existe análise econômica do direito e direito e economia, eles surgiram do realismo jurídico e evoluíram para utilizar ferramentas econômicas para interpretar problemas jurídicos. A AED, ela vem bastante do Posner, que ele meio que tem assim uma crítica nihilista com o direito, que ele fala, não, cara, vamos abandonar o direito e usar a economia como um racional mais estruturado para interpretar problemas jurídicos, para tomar decisões, para juízes, né, se pautarem no momento da decisão. E chega um certo momento que o próprio vem um processo de reflexão com Calabrese, aí com o Thomas Kutter e o Ullen também, que eles reconhecem que o próprio ferramental da economia ele pode, de uma certa forma, incorporar a sabedoria do direito, que, de uma certa forma, também é o tipo de crítica que tanto a economia institucional quanto a complexidade trazem para aquele ferramental mais do core ortodoxo da economia. A gente tem falhas de mercado, tem custos de transação, o Coase, né, seria o pai dessa ideia e é muito alinhado com direito e economia. Então, para você interpretar problemas jurídicos, você precisa escolher melhor qual ferramental de economia você vai usar, e a complexidade ela vem justamente do fato de que o direito ele é um sistema complexo e, em alguns momentos, você pode aplicar lá o valor esperado, uma regra simples, né? Ele chama de narrow entitlements, que é aquela base mais simples do direito e economia. E aí tem outras situações, como o exemplo de direito de propriedade, que eu estava dando uma pesquisada, eu acho que seu artigo, Bernardo, com Alston, esse assim, tem sido um dos referenciais para mudar essa teoria, né? Que a gente começa com a ideia de que os direitos eles são feixes de direitos. Na verdade, você não tem um direito de propriedade total, você tem vários atributos desses direitos. Isso a gente aprende em direito e economia, essa parte de que você tem um pedaço do direito que você consegue, gastando tipo, dinheiro privado, né, com gastos privados e com gastos do Estado, garantir a sua execução. E uma outra parte que, numa análise de custo-benefício, isso não vale a pena, então você deixa ali no limbo, né? Você acaba que não usa, não exerce esse direito, e esse feixe de vara seria determinado desse modelo. E aí o artigo do Alston com o Bernardo, ele vem justamente para mostrar como que a interconexão, a interação entre esses direitos variam os resultados. Então, esse smooth, essa primeira situação aqui, a gente tem quando você não tem zero interação entre os feixes de direito. Então, você tem um resultado linear, esperado, todo bonitinho, né? E aí você tem um meio termo ali que tem alguma interação, mas não é uma interação total. Aqui é random, aqui é bagunça total, é o caos, né? Então, aqui você não consegue nem tirar padrões, tal. Mas nesse ponto que
tanto o Bernardo quanto os próximos autores argumentam, eles falam que o direito está mais ou menos nesse padrão aqui, né? Que você tem alguma estrutura dentro da complexidade e, a partir dessas pequenas estruturas, desses padrões que surgem, você consegue gerar algum nível de conhecimento, estudar, né? Fazer certas previsões. Então, o grande salto da economia da complexidade presta atenção nas interações que estão ocorrendo ali embaixo, que não é tão linear quanto a teoria da análise econômica do direito prediz. Não é o valor esperado de um dano e aí o custo de combater. Esse artigo ele é bem interessante, ele é um professor de direito de Harvard, e aí ele pega o seu artigo e aí destrincha, falando que a economia da complexidade ele realmente pode ser um pulo para mudar esse framework do Calabrese e do Melamed para você realmente incorporar essas questões e não tratar esses narrow entitlements, ou seja, porque tem uma questão que, tem várias regrinhas na análise econômica do direito que parecem tudo ou nada, né? Então, assim, você coloca a responsabilidade para quem contribui para o conflito, ou então para quem pode evitar o dano com menor custos. Mas aí, se você ignora essas interações, essa regra, no final das contas, ela pode ser prejudicial e não benéfica, né? Porque você não está assumindo, né? E também o modelo, ele presume essa governança full-time, né? O que também não é verdade, a gente não tem um controlador central, conforme um sistema complexo. E aí isso aqui eu já falei, né? Que a complexidade, ela traz aspectos que estavam no gap da análise econômica do direito, e eu acho que a ideia é mais ou menos essa, assim, realmente você levar em conta como a complexidade do direito pode se incorporar também no ferramental econômico que realmente sirva para o direito e economia. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos de artigos que foram escritos nessa linha, né? Que aí esse artigo ele trata de como que a microeconomia se conecta com a macroeconomia como um sistema complexo, né? E aí desenvolve nesse sentido. Esse também trata o direito de propriedade como um sistema complexo. Todos esses citam o artigo do Alston e do Bernardo. Esse também ele analisa esses direitos de terra, né, em áreas urbanas do Brasil, mais empírico, né, uma análise em Minas Gerais. O Smith, novamente, ele volta, faz um novo artigo agora em 2021 e trata novamente de como que, incorporando esses conceitos de complexidade, você melhora o ferramental da análise econômica do direito. Então, importância da exclusão versus governança, hybrid regimes of private, common and property, and public property, spectrum of formalism, including laws versus equity. Aí tem vários negócios, eu não vou entrar em detalhes porque senão o meu tempo já deve estar acabando, né? Esse também trata do direito de propriedade como um sistema complexo. Outro exemplo analisando registro de terras. Esse é do Miller também, analisando o Código Florestal com esse ferramental. Esse é bem interessante, que ele quantifica a entropia legal. Então, qual que é a complexidade dos sistemas? Na aula passada a gente viu que tem várias medidas, né? Então, aqui ele tenta fazer isso para o sistema legal. E, para fechar, eu gosto muito das análises que o Pedro Fernando Neri tem feito, assim, não necessariamente
uma complexidade no core, assim, mas ele traz muita análise de redes, né? Então, ele escreveu esse artigo com o João Trindade, analisando as inter-relações entre os artigos da Constituição, então, como é que eles se conectam, quais são os hubs, né? Qual que é mais citado, as citações, assim. Então, é bem legal que começam a surgir padrões a partir daí que antes, assim, se você não presta atenção nesses aspectos, você jamais perceberia. Esse é um outro exemplo que ele analisa os espaços de cooperação no Senado. Então, tanto em nível de comissões, quanto em nível de autores e relatores. E aí, isso é um mecanismo que hoje tem custado bem caro, as pessoas têm pago por isso. Eu estou fazendo um projeto de relações institucionais no TCU e dei uma mapeada, assim, como é que essa parte de HelGov funciona, e tem vários institutos de pesquisa que dão consultoria para vários players, né, empresas que precisam de lobby, ou então para os próprios parlamentares, para ver qual que é o método mais eficiente de você atuar para conseguir ter um resultado, né? Então, num determinado tema, quem que é o parlamentar mais relevante, qual que é o hub ali na situação, né? Eu acho que é isso, assim, o que eu queria trazer era mais um panorama mesmo. Obrigado, Débora. Você estendeu um pouquinho mais do que o tempo, mas estava tão interessante que eu não consegui interromper você. Muitos papers ali que eu não conhecia, eu vou querer ver com cuidado. Eu te mando o... Ótimo, manda. E, inclusive, um de 21, do Henry Smith, então, ótimo. Aquele trabalho que foi uma conferência em NYU, em Nova York, de Law and Economics, chamado Ordem Espontânea, Spontaneous Order. E eu estava metido em complexidade, eu disse, vou escrever um paper usando complexidade e o Bundle of Rights. E chegou lá, acaba que eles estavam se referindo à ordem espontânea de um jeito completamente diferente, não tinha nada a ver com complexidade. E o organizador era o Richard Epstein, que é um cara muito famoso lá, e ele chegou lá e fez pouco. Esse negócio não é assim, fez pouco. Mas o Henry Smith estava lá, e Henry Smith é um monstro. Ele é um cara incrivelmente produtivo, incrivelmente bom, né? Você ser do Departamento de Direito de Harvard, você pode imaginar. E ele já tinha um interesse nisso, e daí ele escreveu e citou em vários lugares, e acho que foi ele que espalhou isso. Eu vou ler com cuidado isso aí. Legal. Então, ótimo, obrigado. Compartilhar da minha tela? Você tem que ir lá no... interromper lá em cima, tá. Ótimo. Então, quem que ia fazer agora, se não me engano, era o Sérgio, né? Sou eu, exato. Então, ótimo. Exato. Posso começar? Pode sim. Ótimo, bom dia a todos, bom dia, Débora, aí, pela belíssima apresentação. Vou começar falando sobre, basicamente, 2 artigos, algo que eu achei bastante interessante, que era sobre a aplicações de complexidade em finanças corporativas, né, em estruturas societárias. Deixa eu compartilhar a tela aqui, só um segundo. Estão vendo agora? Ainda não, mas acho que está demorando um pouco hoje, talvez. Agora sim. Acho que eu não apertei não tinha apertado o botão, mas ok. O primeiro é um capítulo num livro, agora de 2021, um livro que é de licença livre, Data Science for Economics and Finance. Eu acho até bastante interessante, porque fala sobre redes, fala sobre machine learning, fala sobre outras coisas que estão aí na beira da fronteira do conhecimento e podem ser usados por várias pessoas. A base de dados que as autoras usam nesse capítulo do livro para análise de redes em estruturas societárias, quem é dono de quê, é uma base de dados com 8 milhões de firmas e são 10 milhões de arestas, né, de ligações entre as firmas, né, quem é dono de quem não é, né. Então, é aí que reside a complexidade, né, é a interação entre os agentes, né, formando uma certa ordem. E as evidências que a gente podia acompanhar apontam que a maioria das firmas são controladas por um pequeno número de acionistas, né? São
São poucos números de acionistas que são donos de várias firmas. A maioria das firmas são de varejo, enquanto as poucas firmas que têm um bom volume são investidores institucionais, né? Por exemplo, empresas listadas em bolsa, ela tem vários acionistas, mas desses vários acionistas, você tem investidores institucionais que investem em várias firmas que são listadas em bolsa, né? E esses investidores institucionais têm controle em volta da economia quase toda. E o que não é surpreendente, dada a caráter vamos dizer, de concentração de renda, né? Que também eu acho que é um fenômeno da complexidade. Você tem poucos agentes que não são padrão, né? Você não tem como replicar todos os agentes. Você tem agentes específicos que controlam o resto todo. Uma das coisas que você pode utilizar com isso é analisar políticas públicas úteis, né? Para saber concentração em setores estratégicos, né? Você tem 3, 4 players ali que estão dominando praticamente todo o mercado. Na época que se quebra monopólio, que você tem estruturas de acionistas ou de empresas que indiretamente estão controlando o setor todo. O entendimento de fluxo de investimento estrangeiro direto também, porque você vai saber de onde estão vindo essas firmas e quais são as setas, né? Quais são os lados que elas estão, se elas são controladas ou são controladoras. E a partir daí você sabe, conhece os hubs nas redes e para onde está indo o chamado FDI, né? O fluxo de investimento direto. Mapeamento também de exposição a firmas, a setores, né? Isso é muito utilizado no setor financeiro. Você saber, ok, essa empresa aqui é dona disso, mas esse setor aqui está falindo. Vamos dizer que ela é dona de série de enciclopédias ela é uma editora, dona de enciclopédias, editora de livro impresso e vende lista telefônica. Ok, essa firma um exemplo hipotético, essa firma está fadada a acabar em, sei lá, 1 ano ou até já acabou, né? Enfim. Então, uma série de ideias que esse capítulo mostra. Então, vou só, como ilustração, vou colocar uma figura que comentaram, né? Um hub chinês, esse verde, um hub da América do Norte em roxo, aí as interações e o controle das firmas. Esse azul, se não me engano, era da Inglaterra, uma das figuras que eles acharam. E a partir de núcleos, a autora montou as autoras, né, montaram esse sketch que fala que as empresas que controlam um núcleo, que seria essa roda, o grande fluxo de empresas estão dentro desse gráfico que parece chama de bow tie structure, parece uma gravata borboleta, né? Tem a bola que é o nó e as empresas que são donas desse nó e que por conseguinte, esse nó são donas de outras empresas do fluxo da cadeia de valor. Então, acho que o grosso das empresas estão disso aí e a maior parte das empresas estão em países dominantes, Estados Unidos, China, Alemanha, Japão e Inglaterra. Esse foi um artigo interessante sobre a ligação, né, complexidade entre quem é sócio de quem. Então, se eu não me engano, acho que eu já comentei isso, 8 milhões de firmas na base de dados e 10 milhões de nós. O outro artigo eu não me aprofundei tanto, mas ele mexe com a reputação das firmas e o controle. Então, por meio de uma métrica de controle das redes, ele consegue ver quais são pela reputação das firmas baseada em questionários, né? Uma mídia subjetiva. Então, ele vê quem controla numa base de dados multinacionais, quem controla as demais firmas. Eles encontram que as firmas com maior reputação são as maiores controladoras. Isso faz sentido. Você pensa numa 3G Capital, que é sócio da Ambev, que Interbrew era sócio, e por aí vai. Ou então, o Itaú, quando participou da XP, né? A XP era uma corretora que estava crescendo e quando entrou o Itaú como sócio comprando metade, agora já saiu, né? Mas quando entrou metade, deu um respaldo institucional muito maior, de cultura, de gestão, etc. Então, por aí vai. Né? Então, acho que a visão dos autores foi mais ou menos nesse caminho. Encontrou que as firmas com maior reputação, geralmente elas controlam as redes de firmas, isso aí numa base de empresas multinacionais,
E aí um dado que eu achei interessante é que empresas que não têm uma reputação tão alta têm mais chance de ser a principal controladora de tudo. Não sei se é aquele grande mal ou não. Mas, enfim, são duas aplicações de redes e complexidade e interação entre estruturas societárias que eu achei bastante interessante. Obrigado. Alguém tem algum comentário? Eu tenho, Sérgio. Muito legal a apresentação. Só para falar que tem muitos bancos centrais que usam essa ferramenta do Bureau Van Dijk para fazer as estatísticas de investimento direto, né? Então, para você ver quem é dono de quem. E isso está cada vez mais complexo, assim, essa base é incrível, é assim, absurda. E como é uma base privada, né, que é paga, tem tido alguns tipos de iniciativa em OIs para tentar montar esse tipo de base, tá? Essas redes, né? Então, a própria OCDE já tem algo seminal nesse sentido, só para trazer aí a mais, e eu nem sabia desse paper, eu vou tentar ler depois. Obrigado. Poxa, bacana, te mando lá. Ok, essas coisas de rede, a gente, na próxima aula, vai entrar em redes. E aí, uma coisa que eu pensei, até já falei com ele, eu convidei o Felipe Carneiro, que foi aluno da UNB, ele fez mestrado na UNB, fez uma disciplina comigo. Eu e o Cajueiro orientamos a tese dele, e ele usa Texas Data, discurso de senadores, e a gente acabou de conseguir publicar isso na Revista Brasileira de Ciência Política, que diz, o que tem Revista Brasileira de Ciência Política, mas é muito difícil 3 economistas conseguir publicar, existe uma resistência, então foi difícil, teve várias revisões, mas vai sair. E ele está agora em Seattle. Ele foi para Seattle, já está há uns 2 anos, e ele está bem envolvido em redes, é um departamento muito especializado em redes, e um pouco dessas coisas de texto. Então, eu vou convidar ele, vou combinar ver se próxima semana, talvez se ele puder na quarta. O problema é o fuso horário lá para ele, né? Porque ele está, a hora da nossa aula deve ser bem cedinho para ele. Então, ver como é que a gente faz isso. E também para ele falar um pouco sobre a experiência de ser doutorando nos Estados Unidos, né? Vim sair da UNB e ir para lá. De repente pode ser interessante qualquer pessoa que está pensando em fazer isso. Não é fácil, né? Ainda mais em pandemia, essas coisas, mas eu acho que vai ser interessante. Então, talvez semana que vem a gente faça já isso. Ok. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Então, o que eu quero falar hoje é falar sobre Power Loss. Eu quero começar com isso aqui. Deixa eu só abrir uma coisa aqui. Tem que esperar. Eu estava com tudo isso aberto antes, mas aí... Ok, só como forma de introduzir Power Law, vou pegar um modelo aqui sem falar nada. Esse é um modelo bem famoso de um pessoal cara chamado Axtell e Epstein, são pessoal de complexidade envolvido com Santa Fé, e eles fizeram um modelo que chama Sugarscape, que depois eles desenvolveram bastante, tem até uma trilogia de 3 livros que eles usaram esse modelo para várias coisas. Peraí, não é esse que eu quero, não, desculpa. Não é mais simples. Vamos ver se esse aqui funciona. Então, o jeito que funciona aqui, tem o setup, então chama Sugarscape, são agentes e tem o território, e o território tem açúcar, e os agentes precisam de açúcar para sobreviver. Então, o modelo de distribuição de renda, acho que o Sérgio até mencionou.
um pouco agora, que distribuição de renda é uma coisa naturalmente, uma estrutura complexa que emerge. Então, e você vê que onde está mais escuro tem mais açúcar. Eu acho que assim, tem 5 unidades de açúcar. Daí, nesse outro tem 4, 3, onde está 2 e onde tem branco não tem nada. E os agentes têm um metabolismo, eles precisam de açúcar a cada tique, né? Esses modelos têm tique, cada iteração, eles consomem uma certa quantidade de açúcar, alguns consomem mais, têm um metabolismo mais rápido do que os outros. E as pessoas, ele botou 400 pessoas aqui inicialmente, a população inicial, aleatoriamente. Todo mundo foi parar aleatoriamente. E as pessoas, onde elas estão, elas pegam todo o açúcar que está lá. Eles pegam todo o açúcar e guardam, essa é a riqueza dela. Você vê a distribuição de riqueza inicial, foi aleatório. Você tem pouca gente que caiu nos lugares bem ruins, onde eles têm pouco açúcar. Tem os poucos aqui que têm muito açúcar, né? E aí tem o índice de Gini, a curva de Lorenz. Então, a gente vai rodar o modelo e ver o que acontece, e se vê que tem muito questão dessa sorte. Quem deu sorte, ninguém... Quer dizer, as pessoas são melhores um do que o outro, porque se você tem metabolismo... Vamos ver o metabolismo aqui. Se vai aparecer. Bom, além do metabolismo, tem visão. Tem uns que enxergam mais longe. Visão é importante, porque se você estiver aqui nesse ponto, aqui no branco, você consegue enxergar que tem açúcar aqui logo ali. Se você enxergar uns 2 ou 3 quadradinhos de distância. Mas se você não enxerga, só enxerga um, então você não vai saber de se mover para lá, né? Quem está aqui e tem visão grande, toma cuidado para não sair nos lugares onde tem o açúcar. O açúcar cresce de volta a cada período. Então, assim, a gente vai rodar uma vez você vê que sumiu um monte de gente que estava aqui já morreu, é quem tinha metabolismo alto. Outros já andaram na direção, você vê que todo mundo anda na direção do açúcar mais alto, tem esse gradiente de açúcar e as pessoas vão seguindo lá. Tem uma regra para determinar se tem alguém lá, você não pode pegar. Vou fazendo, deixa eu deixar ele rodar assim. E você vê que vai rodando, cada pessoa vive até uma certa idade, para aqui. Cada pessoa vive até 60 anos, quando ele morre aparece uma outra pessoa aleatoriamente, tem todas essas regras de entrada e saída, mas olha o que aconteceu rapidamente aqui. Esse que é o ponto que eu queria mostrar. Isso aqui é só um histograma, tem muita gente que tem pouca renda, tem 172 pessoas de 0 acho que é 4, né? De 0 a 4, tem muitos pobres, e aqui tem umas poucas pessoas que têm muita renda. E o importante aqui, então, é um power law. O que apareceu foi um power law. Né, convergiu para uma certa desigualdade, mas o ponto é que isso aconteceu automaticamente, sem nenhuma das coisas sociais que a gente tem isso, de exploração ou de marxismo. Teve muito a questão da onde você nasceu, da sorte da onde você nasceu, e um pouquinho da sorte do caminho que foi pego pelo sistema, levou você para um lugar para o outro. Vamos rodar de novo aqui, foi um setup, botar mais gente aqui, 650 pessoas, e você vê que a desigualdade tende rapidamente, chega lá muito próximo de um power law. Né, o Pareto já tinha visto isso na Itália no final do século XIX, ele chamou isso de uma distribuição de Pareto. Cada uma dessas é um pouquinho diferente, né? Os parâmetros e a forma funcional, mas é a mesma ideia, tem uma longa cauda, é bem diferente da distribuição gaussiana. Então, isso faz surgir um monte de ideias, quer dizer, desigualdade, que é um dos grandes temas que tem em economia, acho que junto com clima, mudança climática, é o tema que tem hoje em dia tem até um livro agora de uns casos que está muito polêmico, chama The Dawn of Everything, né? O amanhecer de tudo, que é sobre caçadores, coletadores, como é que surgiu desigualdade, e tem essa... O que isso aqui está dizendo para a gente? Que desigualdade
é uma coisa natural. Está acontecendo aqui, é um fenômeno emergente do sistema. É quase impossível de você evitar. Não quer dizer, é claro, que sociedades então têm que aceitar a desigualdade, dizer isso é natural, isso sempre vai acontecer. A sociedade pode querer igualdade, pode querer políticas públicas, isso é um outro debate, mas é interessante essa ideia. Então, essa é uma coisa, se vê um power law emergindo assim. Professor, a visão poderia ser análoga à educação, né? A capacidade que o indivíduo tem de migrar de sua condição mais pobre para mais rica, né? Poderia ser uma analogia nesse sentido. É possível alterar, então, os níveis de visão, o aleatório, ou então segmentando, para a gente ver como é que seria uma sociedade com mais níveis de educação, por exemplo, como é que ela teria uma maior distribuição de renda? Sim, seria possível, mais ou menos? É possível fazer isso, e inclusive aqui no Netscape tem 3 modelos diferentes, com regras um pouquinho diferentes, você consegue mexer nos sliders todos e fazer isso. E eles, no modelo deles, do Sugarscape, o livro, o que eles tentam fazer, eles fazem emergir várias outras coisas, eles fazem emergir trocas. Emergir, que quer dizer emergir? Não está programado. Você programa umas regras bem simples. Então, talvez, se eu encontrar alguém, eu posso passar meu açúcar para ele, algumas coisas assim. E eles fazem emergir guerra, eles fazem emergir migração. Tem uma hora que o açúcar aumenta no norte, depois no sul diminui, tem sazonalidade. Eles fazem emergir todas essas coisas, inclusive sexo, que eu nunca fui ver exatamente como é que é. O livro fica estéril depois de um tempo, porque é só as regrinhas mudando. Eu acho que o mais interessante é a ideia geral, de regras bem simples emergem esses tipos de coisa. Então, eu não vou tentar fazer aqui, mudar a visão e essas coisas todas, porque é uma coisa que eu já aprendi, essas demonstrações ao vivo podem dar errado rapidamente, então, quando se faz, tem que treinar um pouquinho antes. Mas vale a pena, vai no NetLogo e mexa depois. E eles chamam isso aqui de uma economia em sílico, né? Tem uma economia teórica, tem economia em dados, isso aqui em sílico, porque é como se fosse in vitro, só que é em sílico. Exatamente, o Renan notou que no livro do Beinhocker ele descreve. Inclusive, uma coisa que me decepcionou muito foi isso, que ele descreve de maneira tão legal, que daí, quando eu fui olhar, eu esperava mais um pouco, sabe? Eu esperava quase seres recitando poesia, emergindo ali, e acaba que, obviamente, não é isso é bem limitado, né, o que pode surgir, mas a mensagem é muito importante. Então, essa é uma coisa para introduzir Power Laws, que é uma Power Law emergindo aqui. Vou botar outra aqui. Opa, aqui. A segunda é essa aqui. O negócio de redes, na próxima aula a gente vai ver redes, é que é um negócio bem simples. Esse é o modelo do Preferential Attachment, que você vai se ligar, você não vai se ligar aleatoriamente, você vai chegar nessa rede, tem essas 2 pessoas lá. Então, talvez essas pessoas sejam pessoas que escolheram uma rua de restaurantes. Aí você tem que decidir qual restaurante você vai. Tem um cinema, tem todas as salas, qual sala você vai. Ou tem grupinhos numa festa, qual grupinho você vai se ligar. Então, o benchmark é aleatório. Você escolhe dos 30 grupinhos, você joga uma moeda e escolhe um grupinho. Aí dá uma rede, a gente vai ver uma rede que tem certas características, uma rede bem simples, uma estrutura simples. Preferential Attachment é que você não está fazendo isso aleatoriamente. Na nossa vida, a gente faz isso. Eu quero ver o filme que está todo mundo vendo. Eu quero ir para a festa que está todo mundo indo. Ir para o restaurante que está todo mundo indo. Ler o livro que está todo mundo lendo. Fazer a aula que todo mundo está fazendo. Então, vai chegar uma pessoa, e aqui a regra é bem simples. Ela vai se ligar de acordo com a probabilidade dela se ligar em cada nó, é uma função do número de conexões, do número de graus, dos degrees. Então, aqui a próxima pessoa que vai chegar é aleatória, né? Vai se ligar ou em um e outro com 50% de chance. Então, se ligou ali,
e assim por diante, você vê que vai chegando. Agora, aquele cara do meio ali, quando chegar mais uma pessoa, quinta pessoa, tem mais probabilidade de se ligar naquele que tem 3 conexões. Os outros 3 só tem uma conexão. Então, você vê que, de fato, aconteceu isso. E aí você pode ir rodando e vai surgindo a rede com essa estrutura. Deixa eu parar aqui, deixa eu mudar. Aqui o nó está proporcional ao número de ligações. E aí o que você vê que está surgindo, o que surgiu é isso. Surgiu uns nós extremamente populares, com muitas ligações. É o que está representado aqui. Você vê que surgiu um power law aqui. A distribuição de degrees, de graus, de conexões, é um power law. Muita gente com poucas conexões, com uma conexão, né? Você tem 111, 100 e tantos com uma conexão, e tem um carinha aqui que tem um monte de conexões. Eu acho é um aqui. Então, são esses caras aqui, esses hubs. Então, essa é uma rede com uma estrutura bem específica, acaba que é muito comum no mundo complexo surgir isso é uma assinatura de redes sociais, são assim, popularidade de livros, popularidade de várias outras coisas, e é um power law. Então, surgiu um power law, e mais, o nó central, geralmente os nós maiores, são os que chegaram primeiro. Porque você vê, se você foi um dos primeiros a chegar, aí você tem grande chance, né, a probabilidade de alguém, mais um chegar a se ligar com você era relativamente alta, e aí aumenta. Então, isso é path dependent também. Isso aqui está captando a ideia de path dependent, de lock-in, de rich get richer, essas várias coisas. O que eu estou mostrando aqui é isso, essa ideia de, por um processo muito natural, isso não está desenhado nas regras, não é assim, a pessoa que fez essa rede, que programou a rede, ela deu um jeitinho do código ali fazer surgir esse power. Eu quero ver se surge um power law. Não, está surgindo, power laws são muito naturais, esse é o ponto que eu quero dizer. Eles surgem com distribuição de renda, surgem aqui com popularidade. Professor, teve uns professores da UFMG que fizeram um livro Democracia Digital, que ele fala de vários aspectos da democracia no século XXI, e um dos pontos que eles focam bastante é nessa capacidade das instituições políticas serem afetadas pelas mídias sociais, né? Pelo Twitter, principalmente. E aí tem um capítulo do livro que fala sobre os movimentos de junho de 2013, que é bem parecido com esse esquema, que basicamente o que acontece é que não haviam grandes celebridades, por exemplo, no Twitter naquele momento, não haviam celebridades nas redes sociais, mas a capacidade de interação deles fez com que indivíduos comuns, né, indivíduos aleatórios, estudantes ou sindicalistas ou pessoas qualquer, eles começassem a criar redes de influência e, com o tempo, eles ganharam um espectro político mais formal, eles se candidataram, eles assumiram. E hoje em dia nós temos isso, né? Os influencers do YouTube, basicamente, muitos deles vieram daquela manifestação espontânea que não havia, inclusive eles pesquisam, diz que não havia nenhum partido coordenando, né, a princípio, depois eles surgiram, mas espontaneamente vários indivíduos tweetando nas suas casas, criando manifestações virtuais, eles viraram centros de atração e referência, né, viraram uma espécie de agentes políticos de fato que começaram a criar uma espécie de redes de seguidores e, consequentemente, eles passaram a ter mais expressão e muitos deles acabaram, de fato, engrenando nessa política mais formal a partir dessa influência espontânea que eles conseguiram e superaram até grandes agentes tradicionais da política, né, que tinham mais recursos, mais influência em vias tradicionais. Então, é bem interessante como, na verdade, você vê essa espontaneidade de agentes espontâneos que vai criando essas redes e eles vão crescendo, né? Eu achei bem interessante essa analogia. Isso tudo que você falou é mais ou menos o que eu tinha em mente naquele tema que eu botei, que eu chamei de dinâmica da polarização. A gente não estava falando bem de polarização, mas é muito ligado com isso, né? Se em algum momento a rede começa a, por alguma razão, se dividir em duas. Então, isso é bem interessante. Agora, outra coisa que eu vi nessa época, todo mundo se entusiasmou
assim, do mesmo jeito que 2013 teve o Arab Spring, né, na Tunísia, no Egito. Só que com a ideia de surgir um protesto de baixo para cima, sem lideranças, mas como rapidamente eles sumiram, né? Porque parece que é bonito. Occupy Wall Street também, que propositadamente falava assim, nós não temos liderança, nós somos o green Stokes, de baixo para cima e tudo, mas como isso pode acontecer, mas é difícil, em algum momento talvez tenha que ter alguma estrutura, né? Ok. Então, deixa eu falar um pouquinho de Power Laws aqui. Deixa eu achar. Eu vou ter que abrir, porque eu tinha que fechar tudo aqui. Então, vamos lá. Aqui tem... Então, Power Laws, essa ideia de... Power Laws capta essa ideia. Eu pus vários nomes diferentes que tem a ver com isso. Rich Get Richer. Quem fez isso foi o... Como é que é o nome dele? A gente viu na aula passada. Bernardo, eu estou vendo uma apresentação de Inteco. Ah, tá. Então, agora vamos ter que fazer elasticidades. Tá. Aí, tá. Então, Rich Get Rich. Como é que é o nome do cara que fez Bounded Rationality mesmo? Simon Herbert? Não. Esse aqui ganhou o prêmio Nobel. Bom, na área de administração, ele fez Rich Get Richer. Art Devane, não sei se conhece Art Devane, é um cara que trabalhou com economia de Hollywood durante muito tempo, é um velhinho, todo fortão. Superstars é isso, é filmes que vendem muito, livros que vendem muito, tem toda uma área já meio antiga disso. Preferential attachment, retornos crescentes, feedback positivo, efeito São Mateus, distribuição de Pareto, regra 28, tudo isso, essa ideia de uma distribuição de cauda grossa. Aqui está como o Taleb. Depois eu vou botar o Taleb falando um pouquinho sobre Fat Tails, que é interessante ver. Ele é meio iconoclástico, assim, gosta de chamar os outros de idiota. Então, vai ser legal isso aí. Então, mas ele coloca lá no Black Swan, ele coloca assim, aqui está uma variável peso, uma variável que não é complexa. Então, pega um grupo de pessoas, pega a média, peso médio 64,8, e se você chegar e você somar uma outra pessoa, você mudar a amostra um pouquinho e pega um evento extremo, pega esse cara para ser um cara pesado, né? Então, ele é muito mais pesado que qualquer outro, então é um evento extremo. Mas ele mudou a média muito pouco, de 64,8 a 64,9. E essa é uma característica gaussiana. A média descreve muito bem, a variância faz sentido. Se eu pegar a variância, se eu falar para você a média e a variância dessa distribuição de pessoas aí, dessa amostra, você tem uma boa noção do que é, e choques tendem a não mudar muito o total. Agora, pega a riqueza, que não é uma variável gaussiana, é uma variável com características complexas. Então, a média dessas pessoas aí, da renda, da riqueza delas, 200 mil, e agora dá um choque nisso, pega uma pessoa com uma riqueza extrema, e mudou completamente. A média mudou completamente, mudou de 200 mil. Inclusive, o Taleb fala assim, a renda anterior, a média anterior, é um erro de arredondamento da média atual. Então, aconteceu um evento, um Black Swan, né, um evento de alta significância, talvez inesperado, porque o Bill Gates foi parar ali. E agora, a média não descreve mais a distribuição. A distribuição tem uma média, você pode somar tudo, dividir pelo número de pessoas, você pode aplicar a fórmula da média, mas ela não é informativa. A variância não é informativa para você. Se eu falar para você, tem uma distribuição que eu estou pensando aqui com uma média 80 milhões, agora já é bilhões, né? Então, seria bilhões.
E então, por isso a gente chama do scale free, é um scale free. E aí todo o livro, o Cisne Negro, do Taleb, o que ele faz é, ele não chama assim de complexidade, ele cria historinhas e um jargão todo dele, ele chama o mundo gaussiano, ele chama de médio cristão, mediocristan, e o mundo complexo ele chama de extremistan. E então aqui você pode aplicar todo o instrumental gaussiano, que é o que a gente faz em economia, né? A gente lida com máxima verossimilhança, estatísticas T, Q quadrados, distribuição F e linearidades e várias outras coisas, tudo somatórios. Mas repara que as coisas, isso aqui é tudo que o Taleb colocou. Essas variáveis são as variáveis que a gente tem mais interesse. Em geral, a gente tem interesse por variáveis complexas em economia. E mais, o mundo parece estar ficando mais complexo. Então, a gente está indo cada vez mais numa direção, porque a gente está cada vez mais interconectado, cada mais interações influenciando o outro. Então, essa é a crítica daí, então, que ele faz. Então, ele critica muito economistas e finanças tradicional para isso. Tá. Deixa eu pular isso aqui tudo a gente já viu. Então, esse aqui são típicas variáveis em que a média é informativa, altura de homens, velocidade de automóveis. Aí, se eu chegasse para você e falasse assim, cidade, distribuição de cidades. Supor que você nunca pensou, provavelmente você nunca pensou muito sobre isso. E eu falar assim para você, cidades também tem uma distribuição, tamanho da cidade, população da cidade, tem uma distribuição gaussiana também, uma distribuição normal, bell curve. Por quê? Porque tem umas poucas cidades muito grandes, tem aqui para os Estados Unidos, Nova York, deve ter muita gente, né? Los Angeles, Chicago, e tem um monte de cidades extremamente pequenas. Parece que a menor cidade nos Estados Unidos é Duff. Talvez até tem menos gente, talvez um velhinho morreu ontem à noite, tem 51. E aí você diria, e a média é 20 mil. Se eu pegar a média aqui, então, é 20 mil. Faz sentido isso para vocês? Se você pensar, aposto que a maioria das pessoas diria, é isso mesmo, deve ser mais ou menos isso. Pergunta para sua avó isso. Né? E... tá. E só que, na verdade, não é nada disso. Se você for fazer realmente a distribuição, ela não tem esse formato. Ela tem esse formato aqui. Você tem a probabilidade alta de você ter um certo número de pessoas e depois tem umas poucas cidades com muito baixa probabilidade de ter uma população muito grande. Né? Nova York está aqui e aqui está um monte de cidades relativamente pequenas. E aqui a única diferença entre esses dois é uma coisa que a gente faz com Power Laws, tá? Um dos jeitos de ver se é um Power Law, plota isso aqui em log-log, no formato log-log, e se der uma linha reta, é uma regra de dedo para você dizer que é um Power Law. Então, e acaba que população de cidade geralmente dá um Power Law. Então, repara, assim, se tem 2.700 cidades, é um bocado de gente, é quase metade dos municípios do Brasil com mais de 10 mil pessoas, e as outras menos. Então, o número de cidades é uma típica variável que não é gaussiana, é a Power Law. Então, como é que calcula o Power Law? A gente não vai fazer isso. O que eu fazia na disciplina anterior, que eu dei, inclusive na graduação, um exercício era esse. Você vai ter que sair, pega uma variável qualquer, é uma coluna só. Eu vou até mostrar um exemplo daqui a pouco. Pega uma variável, de uma variável interessante. E é legal que os alunos, quando eu fizeram... Pegaram coisa interessante, por exemplo, um pegou assim, de todos os quarterbacks do NFL, número de pontos. Então, tem um cara que é o cara que mais tem pontos na história, não sei se era o Brady ou sei lá qual outro, e aí tem o segundo lugar que não tem tantos, o terceiro, e assim, e tem uma grande cauda de quarterbacks com poucos pontos. Outros pegaram isso com futebol, ou com venda de livros, ou
número de trens passando numa ferrovia, um monte de coisa assim. Então, essencialmente, a fórmula é essa aqui. Ela chama Power Law pelo seguinte. Então, se tem a sua variável X, por exemplo, o número de pessoas numa cidade, quanto maior a população da cidade, menor a probabilidade da cidade estar lá no histograma, menor altura do histograma, né, para aquela cidade. Porque é negativo aqui, o ponto é esse, que é negativo. E esse alfa é o expoente. Então, o expoente, isso vai ter sempre esse formato negativo. Quando você vai tentar ser rigoroso sobre isso, e o paper que está lá, eu vou mostrar o paper do Closet e do Newman, ele tem tudo bem rigoroso, é um passo a passo extremamente rigoroso de como fazer um Power Law. Porque tem um monte de outras variáveis que têm formatos parecidos, distribuição Pareto, distribuição exponencial, Yuli e várias outras coisas assim, que não são, que parecem, mas não são tecnicamente Power Law. A gente não quer fazer essa distinção aqui. O importante, acho, a maior distinção é que claramente não é gaussiano, não é da família gaussiana. É bem diferente. E isso tem consequências para o que emerge do sistema. Esse C não é nada, é uma constante, a gente não liga muito para ele. Então, o ponto é esse aqui, que à medida que aumenta, né, venda de livros, tem um monte de livros que vendem de 0 a 10, um monte de livros, então tem uma certa probabilidade do seu livro cair naquele bin do histograma. Outros vendem de 10 a 50, de 20 a 50, e tem alguns livros que vendem mais do que 10 milhões. Tem a Bíblia, tem Harry Potter e não sei o que mais. E a probabilidade, como 10 milhões é muito grande, a negativa aqui, a probabilidade vai ser bem pequena. Então, esse aqui é o Power Law. E aí, esse paper que eu mostrei, que eu vou mostrar do Closet e do Newman, o Closet é um desses grandes casos de teoria de redes, então lá é bem rigoroso. Eles dão vários exemplos. Então, só para ter a ideia da diversidade de coisas que são Power Laws. E o que eu fico surpreso com isso é justamente essa ideia de que eu não conhecia Power Laws até começar a estudar complexidade. Nunca tinha nem ouvido falar. Quando as pessoas falavam Power Law, eu não entendia o que quer dizer Power Law. Parecia para mim uma bebida para você emalhar, alguma coisa assim. Então, tem muitas coisas variáveis, assim, o tamanho de terremotos, do tamanho da cratera das luas, o diâmetro, flares solares. Se você pegar o seu computador e mandar ele listar todos os arquivos que ele tem, aí você clica em cima, põe por tamanho, você vai ver que vai dar um file lá, tem um arquivo gigantão lá, o segundo já é bem menor, tem uns poucos logo ali menor, e aí lá na cauda final tem um monte de arquivos pequenos. Nomes, uso de palavras, web pages, o número de popularidade de web pages, várias coisas. Então, não vou olhar com muito cuidado, mas assim, frequência de palavras. Isso aqui, ainda hoje, eu vou mostrar a distribuição zip, essa zip aqui, porque acaba que a distribuição de palavras ela é melhor descrita por uma distribuição zip. Então, tem palavras como os artigos, os pronomes, o, a, né, em inglês é the, it, if, that, this. São palavras que aparecem muito e tem um monte de palavras que aparecem. Então, tem essas palavras que aparecem bastante, a probabilidade é pequena de ter uma palavra que tem tantos hits, e tem um monte de palavras que aparecem uma vez só, especialmente nomes e palavras mais estranhas. Então, citações de artigos científicos, tem o Acemoglu está aqui em economia, né? Tem o Acemoglu aqui, Milton Friedman, que já está há muito tempo, e aí tem um monte de gente com uma citação, 0 citações, etc. Deixa eu ver os exemplos ainda. Web hits, número de cliques em páginas, número de terremotos.
7 na escala Richter. Você vê que a probabilidade é baixa de 7 na escala Richter, e tem probabilidade alta de ter escala 2. Opa, acho que acabei de sentir escala 2, mesmo aqui em Brasil. Intensidade de guerras. Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial estão aqui. Guerra do Paraguai é uma dessas aqui, parece que é a 6ª guerra que mais matou no mundo, mas tem um monte de outras guerras que morreu pouca gente. Nomes de família. Aqui no Brasil parece que Oliveira é o nome mais comum que tem. Então tem muita gente chamada Oliveira, muita gente chamada Silva, talvez, e outros nomes assim. E aí tem os nomes bem pouco comuns. Então, várias outras coisas. Riqueza e etc. Bom, esse paper do Closey e do Newman, daí ele tem o passo a passo bem rigoroso, que envolve, não sei se você reparou que muitos desses aqui tem um pedaço aqui que está ensombreado, e tem esse problema que nessa cauda aqui tem poucas observações, então isso gera um problema. Mas se você puser isso está em log. O jeito simples é dizer, parece uma reta. Tem um jeitão de uma reta, então eu vou dizer que é um power law. Outro jeito é você pegar e fazer uma regressão. Faz uma regressão, vê se ajusta uma reta e vê se ela o expoente, que seria o seu beta, quando está log, está entre -2 e -3. Aí você diz assim, isso aí é um power law. Aí eles vão lá no final do paper desse jeito, muito mais complicados, e geralmente você quer abandonar essas observações iniciais, achar um X mínimo. Então, tem várias coisas assim. Em parte, eles lançaram esse livro pelo seguinte: quando começou, acho que uns 10 anos atrás, já existia Power Laws há muito tempo, provavelmente Aristóteles já sabia sobre Power Laws, mas chegou uma moda que chegou de fazer uma rajada de papers sendo publicados, especialmente entre o pessoal de Econophysics e outras áreas, que era assim, um paper dizendo assim, olha, eu achei essa variável e eu vou mostrar que ela é um power law. E no começo era legal, porque eles diziam assim, número de gols marcados na Champions League. Aí o Cristiano Ronaldo marcava muito, outras pessoas marcavam um pouco. E era muito fácil publicar papers. Mas chegou uma hora que, sabe, a novidade foi embora, e aí o Closey tem um blog post que ele fala assim, o título é assim, você encontrou um power law, o que há de novo? Né? Porque ele diz assim, e mais que a maioria das pessoas não estão sendo muito rigorosas em mostrar que é um power law. Então, esse aqui é o paper deles. O jeito simples seria só isso aqui, você plota um histograma primeiro, daí transforma para log, vê se dá uma reta, no olhão ali se dá uma reta, se der, faça uma regressão, estime alfa e interprete. Então, deixa eu mostrar isso aqui. Deixa eu mostrar um exercício que eu fiz. Deixa eu só... Tem um jardineiro cortando grama aqui. Um exemplo assim bem solto, assim, eu não estou sendo muito rigoroso aqui. Eu peguei lá, achei uma página que tinha todas as universidades do mundo e o número de citações, suponho que seja em um ano, de todo mundo da universidade. Então, Harvard estava lá em primeiro lugar, tinha 1.700.000 citações, Stanford, né? Então, é meio que você iria esperar. Lá no final tem a universidade na Ucrânia, nem a final, eles pararam em 1.000, só pegaram quem tem mais do que 1.000. Vamos ver se tem o UNB aqui.
Não sei se tem acento ou não. A Católica está aqui, número 1826. CEUB está aqui, 4.000. Universidade Brasil. Será que... Bom, não sei, eu tinha melhor ter visto Brasília. Em todo caso. Então aí. Professor, tem sem um acento, não sei se faz diferença. Mas eu não botei o acento, eu acho. Por isso que eu... Ah, tá aqui, o UNB. Tá. Então, o UNB 747. Então, não está muito longe de Ohio, Victoria, universidades inglesas. Então, o UNB é grande, né? Tem muitas universidades pequenas. Então, tá aí. Então, vamos fazer isso. Aqui que eu faço daí? Aí eu vou calcular, fazer um histograma, bem simples, com o próprio Excel dá para você fazer, você tem que determinar o tamanho dos bins, né? Então, tem de 0 a 10.000 citações, tem 3.000 universidades. Não, desculpe, de 0 a 10.000, de 10.000 a 20.000 tem 800, etc. E até o final ali era 1.700.000, né? Aqui tem Stanford, acho que Stanford seria esse aqui. Então tá, aí, bom, aqui está plotado, só é simplesmente o gráfico, então tem esse formato meio de Power Law, a gente ainda vai transformar para log, mas antes, olha só uma coisa interessante, um Power Law, ele é fractal, ele é scale free, e como muitos sistemas complexos são. O que quer dizer fractal? Quer dizer que se você pegar a distribuição, repara, eu vou tirar esses 2 pontos aqui e vou plotar só esses pontos aqui, de 400 para baixo. E você olhando assim, é parecido. E eu poderia fazer isso de novo e de novo. Eu vou entrando de novo e de novo, e o que aparece é parecido com o que tinha antes. É que nem galhos de uma árvore, você acha um galho todo complicado, você vai chegando perto de um galho pequeno, ele parece o galho maior, não é exatamente igual, mas parece. Então, a qualquer escala que você olhe, ele é parecido. Então, tem essa propriedade fractal, que tem toda essa matemática fractal do Mandelbrot, um matemático que é o herói do Taleb. Tá, aí o que eu faço? Aí transforma os dados para log, né? Então, log 10.000 é 4. E aqui, plota. E aí, a primeira coisa que você pode fazer é bate o olhão ali e diz, parece uma linha reta. Tem alguma coisa estranha acontecendo aqui na cauda, né? Mas parece uma linha reta. E faça uma regressão. Aí faz uma regressão ajusta uma reta aqui, e o valor aqui deu menos 1,71 negativo, então é negativo, claro, e aquela regra de dedo que eu falei é entre menos 2 e menos 3, não está exatamente entre menos 2 e menos 3, está próximo, então, para eu saber se realmente é um power law ou não, teria que fazer todos os outros testes que eles falam. Eles na verdade, você tem que o teste correto é você testar contra outra distribuição. Será que é um power law ou será que é uma exponencial? Então, tem H0, H1, e tem os testes todos. Mas, para os nossos efeitos, isso aqui é o que é interessante. Então, é relativamente fácil você calcular se alguma coisa é ou não um power law. Tem todos uns detalhes que a gente não vai entrar aqui de estimação. Aqui está o paper que eu falei que acho que é do Closer. Então, foi um blog post dele uns 10 anos atrás. Então você acha que tem um power law? Power law? Isn't that special? Assim, irônico, né? Dizendo, chega, pessoal.
o fato de você mostrar que uma variável é um power law não é mais novidade, tem coisas mais interessantes para fazer com isso. E daí, no trabalho deles, eles pegam todas essas variáveis que eles viram e veem se elas são power laws, e fazem os testes e acabam estimando. Você vê que muitas estão entre -2 e -3, eles não têm um negativo aqui, mas, e algumas são e algumas não são. Então, se não é um power law, é alguma outra distribuição meio parecida, mas não é exatamente um power law. Tá. Deixa eu botar agora o Taleb, uma dessas mini lessons que eu falei. Ele tem um mini lesson, é curtinho, ele é incrivelmente irritante. Eu acho, eu gosto das coisas dele, mas eu acho ele assim, pernóstico e arrogante, bufa e chama todo mundo de idiota. Mas ele tem esses mini lessons porque o último livro dele chama isso. Não é um livro que nem os outros, cheio de anedotas, historinhas engraçadinhas, um livro para vender. Esse é um livro realmente rigoroso, chama Statistical Consequences of Fat Tails. Thick Tails, Fat Tails. Em que já é mais um livro de estatística mesmo. E aí ele tem essa página no YouTube que tem essas mini lessons de quais são as consequências estatísticas de você estar lidando com uma distribuição de caudas grossas, especialmente quando você não está levando em conta que é de caudas grossas e está aplicando instrumental, tipo desvio padrão, correlação, regressão. Acho que leva uns 5 minutos, tá bom. Tem que liberar o som também, né? Peraí. Tá, deixa eu liberar o som. Friends, welcome back to the series on statistics and probability, especially probability. You start with probability and try to be as clear as possible about the concepts, because as we will see, many professionals make mistakes. Why? Lack of clarity of mind, lack of understanding of the core concepts. So let's start with the mother of all problems, fat tails. Or more scientifically, it's called thick tails. Fat tails being a special case of very, very thick tails. But, casually we can call them fat tails. So, what are fat tails? Whenever I ask people, they tend to answer, well, remote events of big impact, tend to happen more often. No, it's the opposite. Remote events happen less often, but when they happen, they command much greater effect on the total properties. So the definition of fat tail is a small number of observations in a given data set will represent the bulk of statistical properties. So let's take a case of an extreme fat tail process. You remember we had 1,000,000 minus 1 observation as 0. And then we had 1 observation at 1,000,000. What is the average? 1. But most of it, all of it, came from 1 observation. That's fat tails. You sample from the population of the planet. You got 3-4 billion people who have no money. You add Bill Gates randomly, of the people on your hero list, Jeff Bezos, Warren Buffett, either one of them, he'd be the entire wealth, plus noise. You'd have a little bit of noise here. So that's a fat tail process. Now let me try to get more technical, a little more
more, but not really technical. And let's take a probability distribution. This is the Gaussian probability distribution. 1 sigma minus 1 sigma. We know that about 15.6% of observation happen beyond 1 sigma. So usually I quiz people, I tell them what happens when you fatten the tails of the Gaussian. What happened in that corridor? 67.8% of observation is supposed to take place here. What happens? You know, before I wrote my book, answer, typically, well, fewer observation here and more here. No. You have more observation here and fewer observation in the tail, beyond 1 sigma. Because the event that will happen there, the deviations will be fewer above 1 sigma, but when they happen, boy, they're going to be important. So that's the definition of fat tail. And this is where, you know, mistakes tend to be made in interpretation. The central thing about fat tails, and we'll see that progressively throughout the series, is that people say, oh yeah, we know the markets are fat-tailed. Oh, we know economic life is fat-tailed. If you knew it, you wouldn't be writing those papers. If you knew it, you would not be using concepts like standard deviations. If you knew it, you wouldn't be using variance. You wouldn't be using correlation. Like in IQ studies, they correlate IQ, which is thin-tailed, by construction, by the way, okay, Gaussian, sort of thin-tailed, to income, fat-tailed. You can't. Can you do regressions when you have fat tails? No. Why? Something called the Gauss-Markov theorem. It's an assumption. It's supposed to hold. Otherwise, you don't have regression. So there's a lot of things go out the window under fat tails. For now, for the next few presentations, we're going to be intuitive, presents breakdown concepts with maximum clarity, because what these professionals who make these mistakes, what they share in common is that their mind has a clarity of a New York sewer the day after Thanksgiving. So you can imagine the clarity of mind of professors. So they don't get it. I mean, they have so much junk in their head that they don't get the essential. But that if you accept that it's fat-tailed, then regression, all these things have absolutely no information. No, they're not informative, to use the technical word. You got to do something else. And of course, we can do science, more rigorous science, but it requires some effort. Great. So for now, thank you very much and have an excellent whatever. Tá no mudo, Bernardo. Então, você vê, esse é bem o estilão dele, e eu queria realmente entender bem o que se isso que ele está falando é verdade, quais são as consequências disso? Quer dizer, os milhões de regressões que a gente tem nos journals de economia, muitas delas têm variáveis que são de cauda grossa. Então, isso invalida mesmo? Porque é isso que ele falou, né? É isso que ele falou. Você não pode... Todos esses conceitos de desvio padrão, correlação, regressão. E se for verdade, isso teria consequências muito grandes, imagino. Mas claro que dificilmente a profissão iria reconhecer isso, porque o custo é muito grande. Isso já aconteceu várias vezes, né? Quando surgiu, não é quando surgiu, quando populariza co-integração, que variáveis, você só é informativa se as variáveis, você tem que olhar as raízes unitárias. Quando saiu um negócio de erros espaciais, e ninguém fazia erros espaciais, tem? Então sempre surge alguma coisa. O diff in diff, não sei se vocês estão seguindo o que está acontecendo com diff in diff. Diff in diff está passando por uma revolução, né? Quando o efeito, o tratamento é espalhado no tempo. Inclusive, tem brasileiros aí que estão na fronteira desse negócio e essencialmente a mesma coisa. Tá sugerindo assim, de os milhões de diff-in-diffs que foram feitos até hoje, boa parte deles talvez estava errado. Não tem, na verdade, não tem problema com isso, porque ciência é assim, né? Inclusive, é bom a gente descobrir que está fazendo errado. Então, mas eu não sei
disso que o Taleb está falando, o quanto que é... Você vê, o jeitão dele é muito ruim, né? Dizer que a maioria dos acadêmicos tem clareza de um esgoto de Nova York. Não é assim que você devia falar essas coisas, mas... Então tá, só mais uma coisa então agora. Deixa eu voltar aqui. Tá, a última coisa é essa lei de Zipf que eu mencionei. Zipf realmente é o nome do cara. Muito legal você ter um nome assim que tem letras tão pouco usadas e é um pouquinho isso, só que com palavras. Então, a ideia é um pouquinho... é o seguinte, se pegar todo o corpus que existe de palavras, o tradicional, quando você vai falar isso, é Moby Dick, o livro Moby Dick, do Melville. Aí você pega o Moby Dick, hoje em dia com computadores é muito fácil fazer, e se diz, me diga a palavra mais usada. Então, a palavra mais usada em inglês geralmente é the, né? E a segunda mais usada, então talvez seja of. E a segunda mais usada, se você for olhar, é usada metade das vezes que a primeira. E a terceira é usada 1/3 das vezes que a primeira. E a quarta, 1/4 das vezes. A quinta, 1/5 das vezes. Dá um desenho de distribuição muito parecido com o Power Law. Não sei se são da mesma classe, ou como é que se diria isso. Deixa eu mostrar, eu vou botar um vídeo de um cara falando sobre isso. Eu só vou mostrar o primeiro pedaço. E eu acho que vocês vão gostar tanto. Eu, quando vi esse vídeo, gostei tanto que depois eu vi o resto. Mas botar só o comecinho. E ele abre uma série de... Tem uma hora que você acha que está entendendo, mas daí ele vai abrir uma série de questionamentos de por que surge Zip. E ela surge em inglês, em português. Ele vai mostrar até em Klingon. E até em situações bastante inusitadas. Você vai ver, por exemplo, macacos batendo num teclado, inventando palavras, elas vão se encaixar numa distribuição Zip. Então, vamos ver. Então, é como se fosse a propriedade do sistema. Deixa eu achar isso aqui. Weekend. Bye. É um Vsauce, não sei se conhecem, é um cara... Ele tem vários vídeos sobre vários temas meio matemáticos, assim, meio ciência. Hey, Vsauce, Michael here. About 6% of everything you say and read and write is the is the most used word in the English language. About 1 out of every 16 words we encounter on a daily basis is the. The top 20 most common English words in order are the of and to. A in is I, that it for you was with on, as have, but be they. That's a fun fact, a piece of trivia, but it's also more. You see, whether the most commonly used words are ranked across an entire language, or in just one book or article, almost every time a bizarre pattern emerges. The second most used word will appear about half as often as the most used. The third, 1/3 as often. The fourth, 1/4 as often. The fifth, 1/5 as often. The sixth, 1/6 as often, and so on, all the way down. Seriously. For some reason, the amount of times a word is used is just proportional to 1 over its rank. Word frequency and ranking on a log-log graph follow a nice straight line, a power law. This phenomenon is called Zipf's law. And it doesn't only apply to English. It also applies to other languages like, well, all of them. Even ancient languages we haven't been able to translate yet. And here's the thing, we have no idea why. It's surprising that something as complex as reality should be conveyed by something as creative as language in such a predictable way. How predictable? Well, watch this.
According to wordcount.org, which ranks words as found in the British National Corpus, sauce is the 5,555th most common English word. Now, here is a list of how many times every word on Wikipedia and in the entire Gutenberg corpus of tens of thousands of public domain books shows up. The most used word, the, shows up about 181 million times. Knowing these two things, we can estimate that the word sauce should appear about 30,000 times on Wikipedia and Gutenberg combined. And it pretty much does. What gives? The world is chaotic. Things are distributed in myriads of ways, not just power laws, and language is personal, intentional, idiosyncratic. What about the world and ourselves could cause such complex activities and behaviors to follow such a basic rule? We literally don't know. More than a century of research has yet to close the case. Moreover, Zipf's law doesn't just mysteriously describe word use. It's also found in city populations, solar flare intensities, protein sequences and immune receptors, the amount of traffic websites get, earthquake magnitudes, the number of times academic papers are cited, last names, the firing patterns of neural networks, ingredients used in cookbooks, the number of phone calls people receive, the diameter of moon craters, the number of people that die in wars, the popularity of opening chess moves, even the rate at which we forget. There are plenty of theories about why language is ziffy, but no firm conclusions, and this video doesn't contain a definite explanation either. Sorry, I know that's a bummer since we appear to like knowing more than mystery. But that said, we also ask more than we answer. So let's dive into Zipf's ramifications, some related patterns, some possible explanations, and the depth of the mystery itself. Zipf's law was popularized by George Zipf. Tá bom. Eu vou parar aqui. Eu recomendo que vocês vejam o resto, que vai ficar muito mais misterioso depois, especialmente quando ele chegar nessa parte de se você aleatoriamente datilografar, vai emergir. Então, né, eu acho que o tapete da sua casa, 20% do tapete é caminhado 80% das vezes, esse tipo de coisa. E é bem interessante essa ideia de que assim, o mundo é complexo, é idiosincrático e tudo, e, no entanto, tem esse padrão lá embaixo. Isso é clássico de uma assinatura clássica de um sistema complexo, né? De regras simples, está emergindo padrões complexos. Então é isso. Vamos parar aqui. E alguém tem alguma questão, alguma pergunta ou comentário sobre isso? Fiquei pensando se poderia ser aplicado ao trânsito, a vias de trânsito, mas porque, por exemplo, você tem algumas vias que são muito mais acessadas que outras, às vezes não são as mais adequadas, né? Parece um pouco com aquela questão daquele problema do bar, lá do farol. A pessoa imagina que uma via vai estar acessada, então ela vai por outra, só que você acaba conturbando algumas vias, né? Então você acaba que a cidade, apesar de ter várias possibilidades, ela acaba ficando concentrada em algumas vias de trânsito, o que acaba sendo um problema, né? Não sei se faz sentido. Eu acho que sim, faz. Você está falando de uso de vias, mas tem outra coisa que é o tamanho de engarrafamentos e essa ideia de engarrafamentos misteriosos que não são causados por nada, que a gente vê o tempo todo estar parado ali, então eu quero saber o que está causando isso, e de repente você chega lá e não tem nada. No NetLogo tem um modelo que simula exatamente isso, engarrafamentos fantasmas simplesmente emergem por razão nenhuma, alguém pisou no freio e depois causou aquilo. Essa Zipf's Law é tipo o Blade Benford, né? Não tem porquê só isso. E eu acho que talvez ele tenha, inclusive, um sobre Blade Benford. Esse cara ele explica muito bem esses fenômenos misteriosos, científicos e coisas. Eu não explorei ainda os outros, mas é muito bom. Então tá, vamos parar aqui, a gente volta
sexta-feira com teoria de redes. Vamos ver um pouquinho de teoria de redes. E como eu falei, eu vou pedir para ver se eu consigo trazer o Felipe Carneiro. Alguém aqui conheceu o Felipe Carneiro? Então ver se daí na semana que vem, na quarta-feira, ele apresenta um pouco aí. Então tá bom, tchau.